Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, 195º, da sequência aqui de notícias, com a ajuda do Gilberto, do Sandro, do Antônio, do Renato. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá para as notícias históricas. A gente tem aí no dia 17 de maio de 1983 a Apple contratando o John Sculley, que era o CEO da Pepsi, fez aquele comercial da Pepsi Generation e acabou vindo trabalhar com a Apple. Foi um desastre, em termos de resultado, mas faz parte da história, Foi a parte interessante da história, da reviravolta que a Apple precisou ter, para poder se tornar o que é hoje. Ele teve muitas brigas ali com Steve Jobs, acabou aumentando muito o número de equipamentos, enfim, foi um desastre mesmo o tempo que ele ficou ali como CEO, mas aí, quando a gente olha para trás, a gente entende tudo as coisas como precisam acontecer, Então ele ficou um bom tempo aí na Apple. A grande marca dele foi o Newton, que foi um PDA, um assistente pessoal de mão ali, que foi a base, o fundamento aí para o iPhone, para o iPad e tudo mais. Então é legal a gente lembrar aí do John Sculley também. Temos ali em 94, 16 de maio de 94, a Apple lançando o PowerBook 540C, que muita gente diz que foi o melhor notebook que a Apple já fez, Era uma máquina potente, era uma máquina cara também, custava 5.539 dólares. Se a gente for ver o preço de hoje, seriam 10 mil dólares o laptop, Dólares, não reais. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver o computador da Apple nesse preço, Mas lá nos Estados Unidos não. Então realmente era uma máquina muito cara, mas foi uma máquina muito celebrada, uma máquina que a turma gostou muito, usou durante bastante tempo. Com relação à potência da máquina, é uma máquina que realmente vendeu muito. A gente tem também no dia 15 de maio de 2001, bem lá pra frente, depois que o Steve Jobs voltou, o Sculley saiu, entraram mais dois CEOs, aí veio o Steve Jobs aí para poder resgatar a Apple, e ele no dia de 15 de maio de 2001, ele inaugurou a primeira Apple Store, loja física da Apple, Uma novidade para essa indústria, E ele que pensou em todos esses modelos, que a gente vê hoje em dia, que é uma loja de extremo sucesso que a Apple faz hoje em dia, em qualquer lugar que ela abrir é sempre uma fila enorme para entrar, é sempre um movimento incrível, e ele tem um vídeo bacana dele mostrando esse conceito, das pessoas poderem experimentar os equipamentos e tudo mais, a turma muito bem treinada e tal. Então começou aí, nasceu em 2001, agora estamos em 2023, Então quanto tempo já de Apple Store e o sucesso que é, Nessa mesma esteira, a gente tem em 2006, 5 anos depois que a Apple começou essa história de loja, começou com uma loja pequenininha lá na Califórnia mesmo, e aí eles perceberam o potencial disso e acabaram comprando um pedaço grande ali na Quinta Avenida em Nova York. E a loja é subterrânea, então muita gente já conhece essa loja, Tem aqui esse cubo de vidro na parte de cima, e aí você desce uma escada, um elevador e tal, e chega lá embaixo, a loja é toda subterrânea. Esse ponto aí da Quinta Avenida, hoje em dia é o ponto mais fotografado, o ponto turístico mais fotografado nos Estados Unidos, mais do que a torre não, a Estátua da Liberdade, enfim, e outros pontos turísticos muito mais antigos e famosos, mas a loja da Apple acabou tomando esse lugar. Realmente um lugar absurdamente incrível, de você chegar e ver um negócio daquele ali. E de um tempo para trás, eu não me lembro exatamente quantos anos, eles reformaram, a loja ficou fechada um tempo, porque eles conseguiram desenvolver um pedaço de vidro maior. Antigamente tinha algumas junções, então esteticamente não ficava tão legal, quanto é hoje, obviamente, mas para aquela época era algo de cair o queixo. Então hoje a gente tem pedaços de vidro enormes ali, então parece que não tem junção nenhuma, que é uma mágica, como o Steve Jobs costumava falar. Então é realmente um ponto turístico muito importante. Bom, agora vamos para as notícias da semana. Tivemos atualizações novamente essa semana para o iOS, para o Mac, para o Apple Watch, o WatchOS, o tvOS também. Então todos os equipamentos tiveram atualizações
correções de alguns erros e bloqueios de algumas vulnerabilidades, principalmente no WebKit. O WebKit é a parte mais vulnerável mesmo, né, porque fica trocando códigos ali, acessando códigos dos navegadores, então isso aí vai sempre ter algum tipo de correção, mas faça o backup e atualize os teus equipamentos, o iOS 16.5, o iPadOS 16.5, o macOS 13.4 e assim por diante, para o iPhone e para o Apple TV e para o Apple Watch também. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Aí a gente tem mais um caso de funcionário da Apple vendendo informação, trocando informação, segredo industrial, aí, só que agora na parte do carro, né, daquele projeto o Titan, que eles chamam, né, a gente acha que eles chamam de Project Titan, que seria o projeto do carro autônomo da Apple. Esse camaradinho aí, ele estava vendendo informação, ou passando informação, né, para a China dos segredos industriais da Apple e parece que ele foi mandado embora e alguns dias antes dele ser mandado embora perceberam acesso dele, do terminal dele, para uma tonelada de informação a respeito do carro, só que dessa vez não conseguiram pegar. Teve uma vez que pegaram, né, o cara no avião. A Apple conseguiu correr atrás e pegou o camarada no avião antes de partir lá para a China. Dessa vez não conseguiram pegar o camarada. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Tinha o nome em algum lugar aqui, mas não me lembro agora. Não sei onde é que vai estar. Também não importa muito. Mas pegar o cara no avião ou não pegar o cara no avião, eu acho que é claro que é importante, mas as informações já devem estar lá, né? Já deve ter passado as informações. Então a Apple conseguiu identificar, porém tarde demais, né? Creio eu. A gente tem agora aí notícias a respeito do próximo processador da Apple de 3 nanômetros, o M3, né, testando aí com o dobro dos núcleos que a gente tem hoje no M2, então, com 32 de RAM, com 12 núcleos de CPU, então promete também ser um processador. A Apple está fazendo uma evolução tremenda aí nessa indústria de processadores e vamos aguardar para ver quais são os benchmarks e a vida real aí de um processador como esse. Quem já tem o M1 e o M2 já sabe a diferença que é brutal dos processadores da Intel. Não vai querer voltar para o Intel realmente nunca mais. Então temos essas notícias ali que já é de se esperar, né? O M3. Então acredito que para o fim do ano possa ter já máquinas ali com o processador M3 já funcionando. Temos a França fazendo mais uma investigação em cima da Apple, agora com relação à questão de obsolescência programada, né? A gente já tem falado disso faz muito tempo, mas vira e mexe esses assuntos voltam em voga e aí já temos aí mais uma investigação a respeito disso. Parece que um conluio para as assistências técnicas poderem ter troca de peça, etc. Enfim, estão achando um monte de coisa aí. Vai ter mais uma investigação e vai ser sempre assim, investigação, depois vem lobby, molha a mão, né? É assim que funciona. E para encerrar, a gente tem uma notícia interessante com relação à diversificação que a Apple está fazendo na sua cadeia de suprimentos, né? A Apple estava muito dependente ali da China, Japão, Coreia, etc. E a Apple tem diversificado cada vez mais. Ela já tem 4.000 empresas europeias dentro da sua cadeia de suprimentos, dentro delas 800 apenas na Alemanha. Então a gente vê aí uma diversificação, né? Não ficar dependendo apenas de um país, de uma empresa só, e a Apple tem realmente aumentado essa credibilidade das empresas na Europa. Isso é bom para fomentar a economia da Europa, que tá um pouco complicada a situação lá, e também para não ficar na dependência da China, principalmente, que as coisas mudam lá da noite para o dia e de repente fecha a fábrica e a gente fica na mão, né? Então é importante ter esse tipo de movimento. Lá na Europa, principalmente a questão de sensores, de processadores, né? Tem muita coisa sendo feita lá, muitas empresas sendo criadas e empresas já centenárias também dessa
área, né, de silício e tudo mais. Então é interessante a gente ver como que a Apple está aprendendo a lição, né, e saindo dessa dependência específica. É isso. É isso. Encerramos o nosso news dessa semana. Foram poucas notícias aí, mas notícias focadas, né, pra gente. A gente se encontra na semana que vem. Acesse o site drapple.com.br, conheça os cursos completos e lá tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.